Olá, eu sou Antônio Carlos Souza Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Hoje, antes de começar a gravar esse vídeo, como sempre, eu não tenho ideia do tema que eu vou tratar. Eu dependo das coisas que forem acontecendo no decorrer do dia, caso eu grave à noite, e coisas que acontecem como momentâneas que possam interferir comigo e produzir isso. E eu estava escutando, como regularmente faço, música. E aí apareceu no Spotify, para mim, dentro da minha biblioteca, uma música chamada Traduzir-se. Essa música é um poema do grande poeta maranhense chamado Ferreira Goulart, que foi musicada por Fagner, posteriormente gravada ele com Chico, ele com Nara Leão. E nesse poema chamado Traduzir-se, Ferreira Goulart, o poeta Ferreira Goulart, diz assim, o poema é curto. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida e morte, será arte. Esse é o poema de Ferreira Goulart, que é uma bela definição da arte, né? Dessa questão fundamental, traduzir, que é uma questão de vida e morte, né? Traduzir uma parte na outra parte. Mas isso me veio, na hora que eu estava escutando, me veio uma outra forma de, por analogia, tocarmos aqui no assunto. Nesse poema, citei Mário Quintana, porque é outro poeta que está sempre presente em mim. Ferreira Goulart, ele fala dessa contínua dualidade que nós temos de, ao mesmo tempo, almoça e janta, ou seja, é uma rotina, e ao mesmo tempo se descobre de repente, se sabe de repente. Uma parte é rotina, uma parte é surpresa. Uma parte é socializada, uma parte é multidão, outra parte estranheza e solidão. O ser humano normal, como eu costumo dizer, claro que o que eu vou dizer aqui tem muito de caricatura, mas traduz meu pensamento. De uma certa forma, um ser humano é dito normal, ou seja, o ser humano regular é aquele que tem todas as possibilidades dentro dele, desde a estranheza e solidão até a multidão, desde o delírio até o dia a dia, desde o almoço e janta até a surpresa. Ou, como eu costumo dizer, por efeito de conversa, seja com paciente, seja em aula, de que quando se é doido de todas as formas, a pessoa é normal. Quando nós exclusivizamos uma forma de ser doido, esse doido aí no sentido de estranheza, é que nós cristalizamos uma patologia. Ou seja, os problemas psiquiátricos, os transtornos psiquiátricos, eles não são distantes dos seres humanos. Eles tomam o ser humano e cristalizam aquilo, ou, do ponto de vista psicodramático, eles se transformam numa cristalização, um papel cristalizado, aquele que não muda. No poema de Ferreira Goulart, todo o tempo a pessoa é duas coisas. Ou é uma coisa e bem oposta a ela tem a possibilidade de ser a outra. Mas no caso, por exemplo, uma parte é multidão e outra parte é estranheza e solidão, vamos hiperdimensionar esse verso de Goulart. Uma pessoa que exclusivamente é multidão, ou seja, que está, nós como estamos usando como exemplo e analogia, então uma pessoa, no caso do poema de Goulart, multidão, seria aquela que o tempo todo está acima do seu normal, sempre sociável, falante, etc. Essa definição caberia num quadro de elevação de humor, de hipomania, mania.
em que o indivíduo é extremamente voltado, é totalmente voltado para o mundo externo dele, completamente voltado para a multidão. Enquanto que o outro, estranheza e solidão, seria o polo oposto, seria a depressão. No polo da depressão, o sentimento é de estranheza e solidão. Solidão no sentido de não ter compartilhamento, nada mais esperar. Então, o próprio poema de Goulart, então há uma outra parte aqui que é interessante para nós. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Novamente, vamos cristalizar cada uma dessas partes. Uma parte de mim pesa, pondera. Então imagine uma pessoa que todo o tempo pesa e pondera, pesa e pondera. Essa pessoa, claro, eu estou me referindo de uma forma exagerada e hiperdimensionada. Então nós poderíamos dizer, a grosso modo, que é uma pessoa que está numa encruzilhada. O tempo todo ela está parada entre duas coisas, sempre pesando e ponderando. Isso pode aparecer nas pessoas de traços obsessivos, pessoas perfeccionistas, que estão sempre e sempre, em todos os momentos da vida, pesam e ponderam. Nunca agem, pela hesitação, por não saber qual é o caminho certo a tomar. Vamos imaginar o outro extremo, o delira. Aí podemos usar a própria palavra que ele usou. Seria aquela pessoa que cria, dentro do delírio, é um juízo sobre a realidade que é pessoal e irredutível à razão, e estranho para os outros. Então, nesse verso de Goulart, novamente aparece: se nós congelarmos cada uma das partes, nós transformamos numa patologia. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Se nós considerarmos almoço e janta rotina, se nós considerarmos se sabe de repente como surpresa, podemos dizer que uma pessoa que toda a vida é rotineira seria aquilo que em espanhol diríamos que é uma vida aburrida, né? Enfadonha, chata. A outra que se sabe de repente é aquela pessoa que jamais planeja, está sempre sendo surpreendida pela vida. Então, qual é a ideia central dessa minha conversa de hoje com vocês? É que, se vocês tiverem oportunidade, peguem a letra dessa música, ou peguem o poema, chama-se Traduzir-se, com o C, e fica nítido você ver que é a música de Ferreira Goulart e Fagner. E percebam, quando vocês estiverem lendo, como ao longo da sua vida, ao longo da sua semana, ou ao longo do seu dia, é bastante provável que você percorra todos os versos de Ferreira Goulart de uma forma assim, fluida. Isso te faz uma pessoa sadia, que percorre todos os sentimentos humanos. Aliás, o poeta Terêncio, o comediógrafo Terêncio Romano, dizia já no início da era chamada Era Cristã, da Era depois de Cristo, poeta romano, ele dizia que nada do que é humano me é estranho. Essa frase aplicada à psiquiatria, se nós transpusermos, colocarmos o psiquiátrico como equivalente ao humano, nada do que é psiquiátrico é estranho para nenhum ser humano. Toda a descrição clínica de psiquiatria, ela afeta as pessoas que estão lendo ou que estão ouvindo. Por quê? Porque é uma situação humana, apenas hiperdimensionada, hipertrofiada e congelada, como diríamos no psicodrama, cristalizada. Então, quando vocês estiverem lendo esse poema, viaje um pouco bem na maionese da imaginação, principalmente quem é da área psi, e as pessoas em geral que tenham curiosidade, de perceber que todos os estados de espíritos que Ferreira Goulart coloca ali, cada um deles imagine uma vida que seja exclusivamente aquilo, em que a maior parte do tempo, todo o tempo da pessoa está centralizado naquele verso. Provavelmente nós daremos uma descrição poética de um quadro psiquiátrico. Espero que haja sido útil para vocês. Para mim foi. Tchau.